Fala galera, quem fala é o Lopes. Muita gente acha que ser rico é ganhar muito dinheiro. Mas posso te falar, além disso tudo, ser rico é saber administrar os recursos que você tem na mão. Sabendo que as 75 pessoas mais ricas do nosso país são sim empresários. Os outros 15% são investidores. 7% são pessoas que herdaram dinheiro. E os últimos 3% são artistas e pessoas que ganham dinheiro, seja com a sua capacidade de fazer alguma coisa ou vendendo a sua imagem. Mas 0% são pessoas que trabalham para outras pessoas. Isso pode parecer cruel, mas eu quero que isso tudo incite a necessidade de você comprar ativos que vão trabalhar para você se tornar esses 15%. E sem mais delongas, a gente vai falar exatamente como as pessoas mais ricas organizam suas finanças, basicamente, e lidam com seu dinheiro. E não é uma fórmula mágica, mas principalmente uma regra, que é a regra do 25, 15, 50, 10. Vamos falar desses primeiros 20%. Esses primeiros 20% é sobre foco em crescimento. E eu não falo aqui sobre investir em si mesmo. Claro que isso é importante a longo prazo. Mas eu falo sobre compra de ativos que vão fazer você ter mais dinheiro. De ativos e não passivos que vão levar o seu dinheiro embora, mas que sim multiplicarão o seu patrimônio financeiro. E existem diversas formas de você fazer isso. A primeira é investindo o seu dinheiro na bolsa de valores. A segunda é tendo uma renda extra, seja abrindo uma biboca ali na sua esquina e vendendo algum serviço em que você seja bom, ou até mesmo pela internet. Mas sendo que esses dois pontos exigem de você persistência, resiliência e muitas vezes a chance de dar errado é muito grande. E existem também outros investimentos que são investimentos mais arriscados, como criptomoedas, como ouro e outras coisas que não vão te deixar rico a longo prazo. Muito pelo contrário, podem te dar um dinheiro extra agora, mas assim como o dinheiro entra, a facilidade dele sair é muito rápida pela volatilidade desses tipos de produtos. Então vamos focar aqui no que eu posso dizer que eu sou bom e faço para mim mesmo já há bastante tempo e tem dado resultado, que é exatamente investir. Investir é fazer com que o seu dinheiro se multiplique, que ele trabalhe junto com você para a construção do seu patrimônio. E você pode fazer isso de diversas maneiras. E qual seria uma delas? Vamos imaginar que você está começando. A melhor maneira de você começar a investir é sim ter uma carteira equilibrada entre a renda fixa e a renda variável. Por quê? Porque toda pessoa que está começando dificilmente quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Isso te dá aquele feeling de ter medo em investir. Investir em títulos de renda fixa vai fazer com que você ganhe motivação, que você entenda o que você está fazendo, para que você possa adquirir maturidade e possa partir para a renda variável, que é onde você vai ter mais chances de ter altas lucratividades em um longo período de tempo. Quando a gente fala da contemporaneidade, ou seja, da agora, a primeira coisa que a gente pode falar é aproveite a Selic a 15%. Disso tudo, a divisão da sua carteira pode ser entre 50-50, 50 em renda fixa, 50 em renda variável, sendo que 50 em renda variável você pode dividir 25 em ações e 25 em fundos imobiliários. Ou, se não, você pode trabalhar em 40, 60 ou até mesmo 30 em renda fixa e 70 em renda variável. Tudo isso para que você possa moldar o seu conhecimento, solidificar a sua prática de investimento, para que a sua estratégia em um curto espaço de tempo faça com que você somente automatize, ou seja, crie uma estratégia de investimento e todos os meses passe a aportar naqueles mesmos ativos que vão te gerar valorização, dividendos e construir o seu patrimônio. A segunda parte que a gente vai falar aqui é exatamente dos outros 15%. Sim, é necessário que você tenha uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência muita gente negligencia. Porque quando a vida vem e bate na gente e a gente se sente acuado, com medo e não sabe como lidar com as situações, é a reserva de emergência que vai ajudar a gente a lidar com as situações de imprevisibilidade. E eu posso dizer isso pelo que aconteceu exatamente com uma pessoa muito próxima a mim, a minha esposa. Chegou uma época da vida da minha esposa em que ela realmente precisava de um dinheiro e a reserva de emergência que ela já tinha feito tinha acabado. O que foi necessário a gente fazer, e eu como namorado naquela época, vender as ações que ela já tinha comprado. E toda aquela construção de patrimônio foi por água abaixo. Porque quando você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro para agora, para ontem. E aí vem a primeira característica da reserva de emergência. Não é importante que você tenha esse dinheiro de fácil acesso. E não investir no mercado de ações e não investir em qualquer outra coisa que vai dificultar esse acesso. Priorize por investimentos que vão poder ser retirados
pelo menos nas próximas 24 horas. E isso não quer dizer que o seu dinheiro tem que ficar parado na conta poupança ou na conta corrente. Não, minimamente ele pode pelo menos render alguma coisa, para que a inflação não venha corroer ele. Mas é necessário que você saiba a importância da reserva de emergência para lidar com situações que com toda certeza vão fugir ao seu controle e que é necessário que você as controle. Para isso você pode priorizar deixar esse dinheiro ou no seu CDB de liquidez diária ou até mesmo no Tesouro Selic. Vamos lá para os próximos 50%. Esse 50% é onde muita gente acaba perdendo a mão. A gente sabe que a maioria dos brasileiros tende a gastar entre 70% e 100% de tudo que ganha. E se tratando de uma situação em que não importa o quanto você ganha, quanto mais você ganha, mais você aumenta o seu custo de vida e com toda certeza o quanto você ganhar não vai ser suficiente para você lidar com os seus problemas financeiros mês após mês, com os seus boletos. É por isso que a gente entra no ponto dos 50%. A sua sobrevivência, tudo aquilo que é essencial para você precisa estar nos 50%. E o que seria essencial, Daniel? Essencial seria exatamente as contas de água, luz, supermercado, energia. E o que não seria? Seria streaming, que você muitas vezes nem usa, plano de academia, que você compra, vai 2 meses e o restante do ano, quando você contrata o plano anual, nunca mais volta lá. O que não seria são as diversas assinaturas de produtos, de cosméticos, de revistas, de qualquer outra coisa que vai tirar o seu dinheiro e que muitas vezes ele está sendo desviado e você não vê. Aqui em casa, a gente fazia alguma coisa que tomava uma parte do nosso dinheiro, apesar de parecer pouco para você, entre 50 e 100 reais no mês, mas que depois a gente percebeu que com uma simples mudança de pensamento e comportamento, a gente conseguia mudar isso. Quando a gente ia sair, a gente pedia um Uber no meu login e no login da minha esposa, e esperava qual Uber vinha primeiro. E aí, o que chegasse primeiro, a gente cancelava a corrida anterior. Porque, principalmente, às vezes o Uber demora muito e a gente quer sair da maneira mais rápida possível, porque a gente sempre está ali, pertinho do horário de sair. E aí, o que é que isso acontecia? Isso fazia a gente sempre pagar a taxa, a multa que o Uber cobrava por o motorista se deslocar. A gente viu no final do mês que essa taxa variava ao todo entre 50 e 100 reais no mês. Parece loucura, mas uma simples mudança de comportamento fez com que a gente economizasse esses 50 ou 100 reais e investisse esse pequeno dinheiro mais uma, duas e até mesmo 3 ações que a gente compra no final do mês. A última parte que eu quero falar com vocês aqui é os últimos 10%. Esses 10% são parte, eu acredito ser uma das mais importantes que a gente vai tratar aqui. E do que ele se trata? Ele se trata justamente sobre você mudar a sua mentalidade e saber que sim, trata de você investir em si mesmo, investir na sua família, investir em momentos que vão te gerar felicidade, alegria. Por exemplo, férias, sair com um restaurante para sua esposa, viajar, conhecer outros lugares, conhecer novos restaurantes, conhecer outras culturas. Tudo isso pode parecer um dinheiro jogado fora para muita gente. Isso é o que nos tira do limiar da loucura. Porque na vida não dá para somente a gente ser cético e tentar economizar todo centavo. É necessário que a gente mantenha o equilíbrio, porque isso gera em nós o sentimento de estar mais felizes, mais satisfeitos, sabendo que a gente está ganhando dinheiro sim, está investindo também e também estamos aproveitando mais com as pessoas que a gente ama. Gestos simples, como presentear a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, a sua tia ou qualquer outra pessoa da sua família em que você tenha sentimentos de amor, de compaixão, faz com que você se sinta melhor. E isso não sou eu que digo, é a ciência que diz e nos prova das diversas formas. Então esses 10% é o momento em que você vai investir em você e na sua família. Vai construir lembranças. E isso tudo vai permitir que você tenha uma vida mais abundante na parte pessoal. Você vai conseguir trabalhar melhor no seu dia a dia, vai conseguir estar mais satisfeito na vida que você leva, independente, muitas vezes, do quanto você ganha. Porque no final das contas, todo esse nosso bate-papo aqui não gira em torno de sempre ganhar mais que você puder. Significa você saber organizar as suas finanças, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, para poder equilibrar todas as áreas da sua vida, assim como também prosperar, avançar, multiplicar o seu dinheiro, construir um patrimônio e gerar riqueza e felicidade em você e na sua família. E é aí que eu te convido a aprender a gerenciar todas as áreas da sua vida. Às vezes parece difícil lidar com tudo isso ao mesmo tempo, mas posso te falar, é tudo questão de persistência,
resiliência e geração de hábitos. E é isso que eu trato também no meu curso de investimentos. O link está aqui embaixo, tá bom, galera? Convido vocês a irem lá no meu site, a entenderem os princípios que a gente trabalha, as transformações, tanto mentais como pessoais, como de comportamento, para que você seja mais abundante, porque Cristo nos chamou para uma vida abundante. Valeu, galera, e até a próxima.